Mas afinal de contas, quais são os fundamentos por trás desse genocídio continuado? Em primeiro lugar, são as Forças Armadas Reacionárias, que são os principais incendiários dessa guerra civil reacionária que se instala aqui no Rio de Janeiro. Eles exercem, inclusive, o mando de fato sobre as polícias militares, que são as suas forças auxiliares permanentes. E através da Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um órgão do Exército Brasileiro, eles definem currículos, definem cursos de formação e, portanto, eles definem toda a conformação política das próprias PMs. E as forças policiais são meros executores da política definida pelo Exército. E, de fato, para o Exército, a chamada luta contra o crime, entre aspas, é uma guerra. E não de qualquer coisa de servir e proteger a população como eles têm balbuciado. Vejamos, na verdade, o que diz em um artigo o coronel Fernando Montenegro, que comandou a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Ele dizia o seguinte: a maioria das guerras de hoje não é travada entre estados. Como alguns atores foram desmembrados, as contendas ocorrem muitas vezes entre entidades políticas, legítimas ou não, decorrentes do enfraquecimento de nações, da perda do monopólio da violência pelos estados, da divisão de países ou movimentos separatistas. E ele continua: é esse o tipo de conflito que está acontecendo no Vale dos Rios Apurímac, N e Mantaro, Uvraim, no Peru, nas favelas cariocas do Rio de Janeiro, selvas colombianas, Iraque, Síria, na República Centro-Africana, no Sahel, Mali ou na Nigéria. Ou seja, na visão desses altos mandos militares, o crescimento da criminalidade no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro é um fenômeno tal qual as guerras que ocorrem ou ocorreram no Iraque e na Síria. E por isso as polícias atuam nas operações invadindo as casas, saqueando, torturando, assassinando esses moradores. Por isso que as polícias atuam nas operações colocando todos os moradores, concebendo que todos os moradores são possíveis inimigos, que eles são colaboradores do inimigo, são potenciais inimigos. E é essa lógica da guerra que eles têm empreendido, a lógica de que, se estamos numa guerra, nessa guerra deve se matar. É isso que eles têm empreendido e que, inclusive, por lógica, nós devemos presumir que o Exército instrui as suas polícias militares a fazer o mesmo. E mais evidente ainda que essa concepção expressa no estudo desse coronel é de que essa lógica de guerra ela é necessária para que, inclusive, não haja alteração do ordenamento social vigente, ou seja, na concepção deles, é preciso dar um choque de ordem terrorista contra as massas populares para manter o monopólio da violência nas mãos do velho Estado, para que o povo não ouse desafiar essa velha ordem estabelecida. E essa, na verdade, é a preocupação central dessas forças armadas, dessas classes dominantes, e não qualquer coisa de combate ao tráfico de drogas, combate à existência de drogas nas fronteiras internas do nosso país. Afinal de contas, a gente deve se questionar: quem são os responsáveis por proteger, enfim, vigiar as fronteiras do nosso país, a entrada de armamentos e de drogas no nosso país, que não as próprias Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim, coisa que o valha.